Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 5, sétimo ano, semana 3. Unidade temática, álgebra, objetos de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, habilidades, resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Conteúdos relacionados, organização de dados e tabela. O objetivo das atividades dessa semana é elaborar e resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 3. Atividade 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviço em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Então, nós sabemos que a cada 16 dias, 3 dias de folga Júlio tem direito. Então, a cada 16 dias que trabalha, ele tem direito a 3 dias de folga. Então, ele trabalhou 96 dias direto. Então, nós vamos fazer 96 dias dividido por 16 dias. Então, ele tem 6 períodos de 6 períodos de folga, que cada período corresponde a 3 dias. Então, no total, ele tem 18 dias de folga. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então, ele conseguiu 18 dias. Ele quer acrescentar mais 30 dias. Então, no total, ele precisa de 48 dias de folga, né? Então, quantos dias ele precisa trabalhar direto para que ele consiga 48 dias de folga? Então, vamos montar uma regrinha, ó. Dias trabalhados e dias de folga. Então, ele precisa trabalhar 16 dias direto para ele ter direito a 3 dias de folga. Então, quantos dias ele precisa trabalhar para ter 48 dias de folga? Então, vou colocar X no dias trabalhados que eu não sei e 48 dias, que é a pretensão dele de folga. Então, aqui nós vamos aplicar, gente, uma regra de 3, olha. Aqui nós temos, ó, 16 para 3 e x para 48. A regra de 3 é a multiplicação cruzada. Só lembrar de multiplicar cruzado. O que é multiplicar cruzado? O primeiro com o último do outro lado e o último do outro lado com o primeiro também do outro lado. Então, vamos multiplicar, sempre começando pelo x, ó. X vezes 3 e 16 vezes 48. Então, multiplicando, eu vou ter 3x igual a 768. Eu vou isolar o x e vou passar o 3 dividindo, ó. X, que é igual a 768 dividido por 3. Vou dividir aqui, então vou encontrar 256 dias. Então, ele vai ter que trabalhar 256 dias para ele ter direito a 48 dias de folga. Letra C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Então, vamos fazer a mesma regrinha, ó. Dias trabalhados e dias de folga. 16 dias para 3, então, você trabalhar 60 dias, então vai ficar do lado de cá, ó. 60 para x. Vou multiplicar cruzado novamente, regrinha de 3. Então, vai ficar 16 vezes x e 60 vezes 3. Multiplicando, 16x igual a 180. Vou passar o x, isolando, e o 16 passa dividindo. 180 dividido por 16 vai dar 11,25 dias. Que é um pouquinho do que 11 dias, mas não é 12 dias exato. Vai ser o quê? 11 dias e algumas horas, né? Letra D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não for exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Então, vamos montar a mesma regrinha, ó. Dias trabalhados, dias de folga. Então, 16 dias trabalhados, ele tem 3 dias de folga. Então, quer saber o número exato? A gente achou 11 lá, 11,25. Então, nós vamos calcular em cima de 12. Então, 12
é os dias de folga, ó. Porque 60 dias trabalhados, ele teria direito a 11,5 dias de folga. Então, nós vamos arredondar para 12 dias de folga para saber quantos dias ele precisa trabalhar. Então, nós montamos aqui, vamos aplicar a regra de 3. X vezes 3 e 16 vezes 2. X vezes 3, 3x. 16 vezes 12, 192. Vou isolar o x, vou passar o 3 dividindo. Então, 192 dividido por 3, eu vou encontrar 64 dias. Então, ele precisa trabalhar 64 dias para ele ter direito a 12 dias de folga. Atividade 2. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Então, aqui nós vamos ter que aplicar a regrinha de 3 também. Então, vamos montar. Então, vendidos e doados. Então, falou o quê? Para cada 20 brinquedos vendidos, faria doação de 2 brinquedos. Então, a cada 20 seria 2. Então, foram vendidos o quê? 560 brinquedos. Então, vou colocar 560 e vamos ver quantos que vai ser doados, ó. Então, 560 para X. Então, nós só pegamos as informações que estavam no problema, que falou o quê? Para cada 20 brinquedos vendidos foram doados 2. Então, 20 vendidos, doados 2. Foram vendidos 560. Então, tem que saber quantos que vai ser doado. Aplicamos a regra de 3 para a gente saber. Multiplicando cruzado, 20 vezes x, 560 vezes 2. Então, vamos lá? 20 vezes x, 20x, igual a 1120, que é 560 vezes 2. Vou isolar o x, vou passar o 20 dividindo. Então, 1120 dividido por 2, eu vou encontrar 56 brinquedos que serão doados para o orfanato. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Então, vamos montar a regrinha, ó. Vendidos, doados. Então, a cada 20 brinquedos vendidos, 2 serão doados. Então, nós vamos fazer o cálculo como se a gente fosse doar 80 brinquedos. Quantos que a loja precisaria vender? Então, 80 vai ficar na parte de doados e vendidos vai ficar x. Vou aplicar a regrinha de 3. X vezes 2 e 20 vezes 80. Então, x vezes 2, 2x. E 20 vezes 80, 1.600. Vou isolar o x e vou passar o 2 dividindo. 1.600 dividido por 2. Então, vai precisar vender 800 brinquedos para a loja conseguir doar 80 brinquedos. Atividade 3. Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Massa de pizza. Ingredientes: 600 gramas de farinha de trigo, 1 copo de água morna, 30 gramas de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal e uma colher de café de açúcar. O chefe de Teresa comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com esses ingredientes ela fizer o número máximo de pizza, então sobrarão de farinha e óleo respectivamente. Então, pessoal, para resolver essa atividade, para ficar mais fácil de visualizar, eu montei um quadro. Olha. Aqui eu separei os ingredientes, compra, receita, pizza e o que sobrou. Os ingredientes foram farinha e óleo. Foi comprado 2 kg de farinha e 1 litro de óleo. A receita vai gastar 600 gramas de farinha e 125 ml de óleo. Aqui eu vou fazer a continha para a gente saber. Olha. 2 quilos é a mesma coisa que 2.000 gramas. Eu vou dividir por 600, que corresponde à receita, para me saber quantas pizzas exatas eu vou conseguir fazer. Ó. Nesse caso, eu vou conseguir fazer 3 pizzas, só que vai sobrar. Por quê? O 6 vezes 3 é 18. Então, 600 vezes 3, 1.800. Então, 2.000 menos 1.800 ainda vai sobrar 200 gramas de farinha. Então, eu sei que consigo fazer 3 pizzas só. Vamos ver quantos que vai sobrar de óleo aqui. 1 litro de óleo corresponde a 1.000 ml. Vou dividir por 125 ml. Né? Na verdade, eu já sei que eu vou conseguir fazer 3 pizzas aqui completas. Porque mesmo que eu tenha mais óleo, eu não vou conseguir fazer por causa de estar faltando farinha. Então, eu vou gastar o quê? 375 só de óleo. Porque 3 pizzas completas, 3 vezes 125 dá 375. 1.000 menos 175 vai sobrar ainda 625 ml de óleo.
Então, a minha resposta correta vai ser a letra B. Atividade 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava a quantidade de calças produzidas em um determinado período de tempo. Então, aqui nós temos um quadro onde nós temos um lado que representa o tempo em horas. Podemos observar aqui que anda de 5 em 5 horas, ó, 5, 10, 15 e 20. E aqui nós temos a quantidade de calças, onde nós temos algumas informações faltando. Observando o tempo e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a. Letra A. Calcule a quantidade de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Então, vamos completar o quadro, né? A informação que está faltando. Então, nós podemos observar o quê? De 5 para 10, é como se eu tivesse multiplicado por 2. Olha, 5 vezes 2, 10. Então, eu posso usar esse mesmo critério aqui. 300 vezes 2, eu vou encontrar 600. Aqui, olha, do 5 para o 20, é como se eu tivesse multiplicado por 4. Olha. 5 vezes 4, 20. Eu também posso usar esse mesmo critério do outro lado. 300 vezes 4, 1.200. Então, em 10 horas são produzidas 600 calças e em 20 horas são produzidas 1.200 calças. Letra B. Compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calças em relação a um tempo. O que nós podemos analisar? Quanto maior o tempo, as horas, maior será a quantidade de calças produzidas. Então, nós podemos dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior o tempo, maior a quantidade produzida. Quanto menor o tempo, menor quantidade de calças produzidas. Então, nós podemos dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de horas, aumenta a quantidade produzidas. Então, toda vez que aumenta dos dois lados, é considerado grandezas diretamente proporcionais. Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Então, aqui montei um quadro, olha, com a distância, onde nós temos 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Aqui nós temos o tempo em segundo, 60 segundos, 120 segundos. Então, nós vamos completar esse quadro. Completar com o tempo que corresponde a 400 metros e com o tempo que corresponde a 800 metros. Então, vamos analisar. Olha. Nós podemos analisar que de 100 para 200, olha, é o mesmo de 60 para 120, ó, como se tivesse multiplicado por 2. E aqui também a mesma coisa. Como vamos seguir o mesmo padrão, eu posso multiplicar por 2 aqui, ó. Então, 120 multiplicado por 2 vai dar 240. E vou seguir a mesma coisa, ó. De 400 para 800, também a mesma coisa se tiver multiplicado por 2. Então, 240 vezes 2 vai dar 480. Então, a distância de 400 metros, ele gastou 240 segundos. E a distância de 800 metros, ele gastou 480 segundos. Os 60 segundos corresponde a 1 minuto. 120 segundos corresponde a 2 minutos. 240 segundos corresponde a 3 minutos e 480 segundos corresponde a 4 minutos. Letra B. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Então, se a piscina for de 50 metros, quantas vezes vai precisar ir até uma borda e voltar novamente? Então, vamos anotar as informações. Ó. Nós sabemos que a distância é de 100 até 800, né? 100, 200, 400, 800. O tempo gasto, nós também já sabemos. Agora, nós vamos calcular a quantidade de voltas. Lembrando que a piscina tem 50 metros de comprimento. Então, primeiro ele vai fazer o quê? A distância de 100 metros. Então, nós vamos pegar 100 dividido por 50. Então, vai precisar fazer o quê? 2 vezes. Vamos fazer com 200 agora. 200 dividido por 50, ele vai precisar dar 4 voltas, 4 vezes. 400 dividido por 50, vai precisar dar 8 vezes, 8 voltas. E 800 dividido por 50, vai precisar dar 16 voltas, 16 vezes.
Letra C. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Então, quanto maior a distância em metros, maior será o tempo necessário. Então, portanto, nós estamos dizendo o quê? De grandezas diretamente proporcional. Aumenta a quantidade de distância, então vai também aumentar necessariamente o tempo necessário para poder terminar a prova. Então, quanto maior a distância, maior o tempo. Então, é grandeza diretamente proporcional. Atividade 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, vamos analisar. Aqui nós temos as horas diárias, então nós temos a quantidade de bolos. 3 horas, é fabricado 6 bolos. 6 horas está faltando a quantidade de bolos. 9 horas faz 18 bolos. E Z horas, 24 bolos. Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda as questões a seguir. Letra A. Qual quantidade de bolos preparados em 6 horas? Então, vamos lá. 6 horas, quantos bolos foram preparados? Então, vamos analisar. 3 para 6, olha. 3 para 6 é como se tivesse multiplicado por 2, ó. 3 vezes 2, 6. Então, eu posso dizer que aqui embaixo é a mesma coisa, ó. 6 que multiplica por 2, que eu vou encontrar o valor de x. Então, eu posso dizer que vai ser o quê? X igual 6 vezes 2, eu vou encontrar 12. Então, em 6 horas são fabricados 12 bolos. Letra B. Qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. Então, aqui nós temos a quantidade de horas diária e aqui nós temos a quantidade de bolos. Ó. Quer saber quando tiver 24 bolos, qual que é a hora que está faltando aqui ó, no Z? Então, vamos analisar, né? Vamos fazer igual nós fizemos na letra A. Então, nós podemos analisar, ó, que está faltando de 3 para Z, mas eu tenho aqui embaixo, ó, de 6 para 24, eu posso dizer o quê? Eu multipliquei o 6 por 4, que eu encontrei 24, olha. 6 vezes 4, 24. Então, eu posso dizer a mesma coisa aqui, ó. Se eu multiplicar 3 por 4, eu vou encontrar o valor de Z. Então, Z igual 3 vezes 4, eu encontrei 12. Então, 12 horas. O Z representa 12 horas. Explique como chegou a essa resposta. Para responder a letra A e a letra B, os dois problemas, nós analisamos os quadros. Olha. Pelo quadro, nós podemos observar que estava faltando alguns itens. E só de olhar, por ser uma sequência, tanto as horas como a quantidade de bolos, ficou fácil da gente resolver, somente observando o problema. Então, foi possível resolver, né, os problemas somente observando a relação entre as grandezas. Como as grandezas são seguidas, né, são grandezas diretamente proporcionais, então só de você observar você já consegue concluir a resposta do que está faltando. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 5, sétimo ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!